começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, eu, Rafael Medeiros, com o Mano Mixel e Léo Scarano, a.k.a. Baliza dos Deuses, meu amigo. Senhores, muito boa noite nessa friaca paulistana, que em alguns pontos da cidade de São Paulo bateu aí temperaturas negativas hoje, né? Durante a madrugada. Sim, Leozão, acredite se quiser. Não faça essa cara de espanto. Por que você acha que você não foi dar aquela corridinha no parque hoje? Por causa dessa Não. temperatura negativa. Assim, eu quero me defender falando que eu só não fui correr hoje porque eu fui fazer terapia nos meus pés, tá? Então foi Até por questões... seus pés têm problemas para precisar de terapia? Sim, o pior é que eu tenho fascite plantar crônica nos pés. Eu preciso fazer um negócio que chama... Inclusive, foi a curiosidade para os ouvintes, é de 3. Eu tô fazendo uma terapia de ondas de choque, que é basicamente uma pistola que fica dando porrada no meu pé para machucar o meu pé mais ainda, para ver se ele cicatriza da forma certa agora e para de doer. Isso não me parece fazer o mais leve sentido. O pior é que faz sentido, porque é tipo, o seu corpo ele se recupera a partir de lesões. Então é tipo quando você quebra o osso e aí ele cicatriza errado, você quebra ele de novo pra cicatrizar certo agora. É a mesma coisa, só que agora, nesse caso aqui, é num tendão, né, na fáscia do pé. Entendi. Muito bem. A pessoa que te recomendou isso, você perguntou o CRM dela e deu uma pesquisada na internet? Não, perguntei. Daí tá tranquilo. CRF, né? CRF, né? Que é Não, é fisioterapeuta. CRM, aí foi um médico O que... médico deve ter Médico, recomendado, perfeito. o CRF deve estar aplicando. Exatamente. Muito bem. Mas, além dessa. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente fazer a nossa divulgação aqui das redes sociais, mano, Mixel. O que tem mais embasamento científico? Tratamento dos pés do Leozão ou a pulada de Luke Cornet para defender uma bola de 3? Eu acho que eu fico com a pulada do Cornet para defender uma bola de 3, porque pelo menos existe uma lógica nisso, né? O do Leozão só não tem mesmo. Muito bem. Mano, Mixel, e para quem está procurando Sabe uma coisa que loja. resolve a fascite plantar no pé também? Com certeza, Leozão. Cortar o pé. Nossa. Garanto que nunca mais você vai ter fascite plantar. Aí que você Não se no pé que engana, você porque cortar. Se a você dor cortar os dois, você fantasma... tá livre por toda a sua vida. Não, porque a dor fantasma, ela segue persistindo ainda. Verdade. Tem Então esse você pode efeito. cortar o pé e continuar sentindo dor, o que é o Mas pior já dos não é mais cenários. fascite plantar. Mano, Mixel, acho que essa solução é um pouquinho radical demais, eu diria. Mas, mano, Mixel, para quem tá procurando saber um pouquinho mais sobre a NBA e não sobre fascite plantar, aonde encontra o Ed3 nas redes sociais? Você encontra o Ed3 no Instagram, no @podcast_ed3, ou no X, no @podcast_ed3. A diferença entre as duas redes sociais é que no Instagram é podcast_ed3, no X ou Twitter não tem o underline. A gente sempre posta no Instagram quando tem episódio novo, então se você seguir a gente lá, sempre vai ter um postzinho lá quando tiver episódios novos para você poder ouvir a gente no Spotify ou no seu agregador favorito. E no X a gente faz os nossos pitaquinhos sobre basquete, principalmente quando a temporada está rolando. Mas onde mais vocês podem encontrar a gente, quem vai dizer para vocês é ele, Leonardo Scarano, com fascite plantar e tudo. Muito obrigado, mano, Mixel, pelo gancho. Não, então, eu, como um bom enfermo que sou, passo o dia fazendo o quê? No celular. O que tem no celular ali à mão, perto de um scroll? O nosso querido TikTok. Então, enquanto ele ainda estiver permitido aí em diversas plataformas mundiais, siga-nos no TikTok também, sob a alcunha de podcast Ed3. Assim que eu lembrar de fazer os cortes necessários, eles voltarão lá pro TikTok. Assim que o mundo capitalista parar de me sugar e me permitir viver minha vida, tudo voltará ao normal. Muito bem. Senhores, continuaremos nossa saga hoje de fazer aqui um preview, né,
dos times para a temporada que se inicia em outubro. E dessa vez iniciaremos agora pela Conferência Leste, pelo topo. E, como diria Zezé de Camargo e Luciano, eu não vou negar que eu sou louco por você, estou maluco pra te ver, eu não vou negar. Leozão, você está maluco para ver o Boston Celtics de novo em quadra ou não? Ah, não. Nossa, anticlímax total, hein, velho? Não, assim, Tá, eu não tô empolgado porque, assim, o Celtics ele é exatamente o mesmo time que vai fazer exatamente as mesmas coisas que a gente já sabe que eles fizeram na temporada passada e atropelaram todo mundo. Então, assim, é que negócio, no começo de temporada principalmente, você se empolga pra ver todas as peças novas e tudo que tiver de mais novo e diferente em cada um dos times. E basicamente o que o Celtics fez foi renovar os caras ali que ele tinha, não trouxe ninguém novo. Então, assim, o Celtics é meio que um mais do mesmo ali na versão um ano depois. É, a versão mais encaixada, até eu diria, que passou por diversos problemas na temporada passada para se encontrar ali, assim, se refinar o máximo possível. Então, assim, pelo menos o Celtics é um time que a gente sabe o que ele vai fazer a todo momento. É um time que não deve trazer nada de muito novo para essa temporada. Então, assim, não é um time que empolga pro começo da temporada, porque, como diz, começo de temporada é o momento de ver algo novo, de ver aquela troca maluca que seu time fez, que todo mundo falou que foi uma merda, e você falou, não, pô, esse cara vai jogar pra caramba essa temporada, relaxa. E então, assim, o Celtics é um time meio. Entendo o que eu vou falar, tá? Um time meio sem graça, porque ele é só muito melhor que provavelmente a maioria dos times ali da NBA, então ele não vai nem soar pra ganhar de muitos deles. Só fazer o básico que o Celtics fez na temporada passada já vai cobrir 90% da temporada regular. Então é um time que vai ser empolgante de ver em grandes jogos. O primeiro jogo contra os Sixers, agora com o Paul George. O primeiro jogo contra o Bucks, agora o Bucks é de verdade, o Bucks volta, o Bucks não volta. E o reencontro com Dallas, o Boston contra, sei lá, algum time bom aí, o Oklahoma, por exemplo. Esses jogos vão ser interessantes para ver. Mas um Boston e Charlotte, ninguém vai se interessar para ver um Boston e Charlotte, eu acho que pelo menos esses primeiros 6 meses aqui de temporada. Muito bem, só relembrando aos nossos ouvintes, o Celtics, como o Leozão bem adiantou, praticamente não trouxe ninguém, né? A gente não teve nenhuma novidade, porém fez, né, grandes renovações aqui, né? Jason Tatum renovado, 5 anos, Derek White também por mais 4 anos. Além disso, algumas peças que entraram ao longo dos playoffs e da temporada regular, principalmente, né? O Sam Hauser, 4 anos de contrato, o Celtics deu ao Sam Hauser. O Luke Cornet, que a gente brincou aqui um pouquinho no começo do episódio, e o Xavier Tillman, que veio lá de Memphis e ganhou uma renovação aí de 2 anos, né? Além do nosso querido Neemias Queta, que tem poucos minutos aí de quadra, mas ainda um jovem. Mano Mixel, você tem essa visão, digamos assim, também pragmática do Celtics como o Leozão? Celtics seria o Corinthians do Tite da NBA nesse atual momento ou não? Achei que por um momento você falou Corinthians, né? Eu falei Não, do definitivamente não. Tite, lá de trás, né? Eu acho que o Léo tá certo, acho que em linhas gerais é um time que deve passar pela temporada regular com tranquilidade, tendo uma boa campanha. Acho que vai ser muito interessante ver esse time em playoffs de novo, porque eu acho que o Celtics vai se tornar ainda mais perigoso. Porque antes havia um fator mental de um time que talvez não tivesse a confiança de que de fato podia chegar lá, que falhava constantemente em momentos decisivos. E ele acho que tomou o melhor remédio possível para esse tipo de problema, que é ser campeão. Então, já não é uma geração que vai ficar marcada por ser fracassada, já não fracassou, já venceu. E ainda tem alguns anos pela frente desses Celtics aí. A tendência com as renovações que aconteceram no off-season é que a gente tenha pelo menos mais 2 anos de Celtics com basicamente o mesmo elenco. O Celtics está acima do segundo
apron, né, do segundo patamar lá de cap. Porém, ele pode ficar mais 2 anos acima para só aí começar a ter a máxima punição, que é ter suas piques congeladas e a pique vai parar na última posição da rodada, né? E é também quando acaba o contrato do Porzingis, e aí, sim, muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas a tendência é que o Porzingis não seja renovado aí nesse momento, e aí eles vão ver ali o que eles vão fazer. Mas até lá, esse time vai ser mantido. Esse time já era muito forte, continuará sendo muito forte, e ainda, na minha opinião, mais perigoso nos playoffs. Eu acho que o único ponto para a gente observar é se ele vai continuar sendo tão dominante no leste, porque eu acho que o Celtics vai continuar tão bom quanto foi no ano passado. Porém, eu tenho esperança que o leste não seja tão ruim quanto foi no ano passado. Então, eu acho que continuará possivelmente sendo o melhor time do leste, mas acho que vai ter um pouquinho mais de competição na linha do que o Léo falou, de um Bucks que talvez agora vá ser um time de verdade, aguardemos, de um Sixers que tem mais uma estrela, aguardemos também para ver como vai funcionar, e de um Knicks que trouxe, não vamos adiantar as coisas, mas se reforçou e é um time bem interessante no papel. Vamos ver como se desenha, mas é um time bem interessante. Então eu concordo com o Léo em linhas gerais. Já vou antecipar, hein? Galactinix, hein? Galactinix. Leozão, uma dúvida para vocês, até pegando esse comentário do Mano Mixel. Para essa geração, para esse time, vamos colocar nessa geração, mas para esse time praticamente mantido, e até pegando o exemplo de alguns times recentes que foram campeões, né, e não conseguiram repetir ótimas atuações. Exemplo, né, Caramba, tava na minha mente aqui, gente. O Warriors? Não, o Warriors não acho que o Warriors foi isso, mas, por exemplo, o próprio Denver Nuggets, que na temporada seguinte não conseguiu repetir a mesma coisa, o Milwaukee Bucks, que também não conseguiu repetir a mesma coisa. O próprio Lakers. O Lakers, de certa forma, até acho que muito mais por conta de uma reconstrução que o Lakers fez logo após o título, mas até vou usar um exemplo que pode não ser o melhor, mas o próprio Atlanta Hawks, depois de chegar numa final de conferência e cai muito, o quanto esse título, óbvio, ganhar o título da NBA é ótimo, gente, né? É o que muitos desses jogadores passaram a vida inteira sonhando. Mas o quanto ele é bom ou o quanto ele pode servir para um elenco que a gente já conhece né, eu vou fazer uma outra comparação futebolística aqui, me permitam, mas eu comparo o Celtics muito ao Flamengo, né? Cara, tem um elenco maravilhoso, um time maravilhoso, no papel maravilhoso, mas parece que de tanto que ganhou de uns tempos para cá, ou de um passado recente, falta apetite em alguns momentos, né? Falta vontade de ganhar. O quanto o título do ano passado, da última temporada, pode ser talvez uma pedra no sapato do Celtics esse ano, em termos de apetite, em termos de vontade, em termos do tipo, Jason Tatum e Jaylen Brown já se provaram. E agora? Cara, essa é uma questão que acho que muitos ex-jogadores, ex-técnicos já falaram sobre isso, né? O que é o quão difícil é você motivar um time que já chegou lá. Eu acho que no caso do Celtics tem 2 agravantes principais, que é, número 1, o time foi muito dominante. Então, você vai ter que falar para esse time que atropelou todo mundo na temporada passada que eles vão ter que levar a sério a temporada regular agora de novo. E isso acaba sendo um pouco chato, sabe? Até eu brinquei lá, ninguém vai querer ver um Celtics e Hornets. Nem o próprio Celtics vai querer estar jogando contra o Hornets, sabe? Então, o quanto isso pode afetar negativamente, porque assim, times que se perdem nessa questão mental ali durante a temporada acabam muitas vezes tendo problema para se reencontrar, de se talvez voltar no foco que deveria ter desde o começo. Eu acho que o Celtics tem um fator contra isso, que é o fato de muitos desses caras saberem que é a última chance, basicamente. Que nem o Mano Mixel falou, foi um time que, assim, contratualmente foi montado de uma forma que ele se limita muito. O Celtics não tem o que fazer, basicamente, se esse time não der certo, não tem muito espaço para trocas ali.
São caras com contrato muito grandes em questão de extensão deles e em questão de valores são muito altos também. Então, você fica um pouco limitado de se algo não der certo, o que você faz, não tem muitas saídas para trocar. E isso é bom também porque, tipo, esses caras sabem que, pô, agora que deu certo, a gente tem um time que deu certo, a gente tem um time que foi dominante, vamos repetir e ganhar de novo, sabe? A gente vai ter mais, sei lá, como o Mano Mixel falou, 2 temporadas pra tentar ganhar pelo menos mais um, sabe? Então, é meio que um contraponto desses dois cenários. Além disso, que eu acho que pode pesar contra o Celtics também, é... Isso é um pouco controverso, tá? O que eu vou falar, mas é o relaxamento de achar que uma vez é o bastante numa questão de se provar, porque esse time é muito baseado em questão coletiva. E a partir do momento que você já foi campeão, que você provou que você coletivamente é bom, você talvez possa querer achar que individualmente você precisa provar mais. Então, aquele negócio, beleza, eu me sacrifiquei pra ganhar uma vez. Pra ganhar a segunda vez, pô, eu quero fazer, sei lá, arremessar mais 3 bolas por jogo. Ou eu quero ter um pouco mais de bola na mão, eu quero ter um pouco mais de. Pô, a gente foi campeão ano passado, eu joguei pra caramba, eu quero mais minutos. E Ou, essas ou, rusguinhas. ou Pode mesmo o falar. Jason Tatum, né? Tipo, fui campeão, mas o protagonista mesmo nas finais não fui eu, foi o Jaylen Brown. Exatamente. Então, tipo, é que negócio, se você não tem a cabeça extremamente focada e centrada num objetivo, que no caso é o título como coletivo, isso pode afetar. Então, é algo que pode afetar como coletivo em questão de o time saber que é muito bom e não levar a sério a temporada como deveria, talvez. E o ponto de individualmente esses jogadores talvez se encontrarem em situações de se colocar talvez um papel um pouco maior, que eles gostariam de ter um papel maior ou mais relevante dentro do time, e isso ser algo que conflite com outras situações ali internas. Do que a gente viu de toda essa última temporada do Celtics, eu acho pouco provável que as duas coisas aconteçam, tá? É que negócio, esses caras, a maioria deles sofreu muito nesse time, né? Então agora que eles têm a chance de sorrir, vamos dizer assim, eu acho que eles vão dar tudo que eles podem pra ganhar uma, ganhar duas, se possível ganhar três, e aí eu acho que não tem mais o que fazer, esse time vai ter que ser desfeito. Não sei, viu? Porque, na verdade, a saída do Porzingis resolve. Resolve O em resto do partes, né? núcleo poderia ser mantido. A gente pode falar de um Drew Holiday que tá ficando velho, claro. Mas eu acho que talvez não tão forte quanto é agora, mas eu prevejo um Celtics forte mesmo depois. Eu acho que o núcleo é mantido. Ah, sim, não, o time continuaria forte. Ele minimamente manteria Jason Tatum, Jason Tatum e Jaylen Brown. Minimamente. O resto talvez em volta ali fosse trocado, talvez. Uhum. Mas o problema é que, tipo, como eu disse, os valores são muito altos. Então, o que você tem que abrir mão para que esses caras saiam do time e entrem em outros lugares, sabe? Sim. Eu acho que talvez esse seja o ponto que, pro Celtics depois remontar um time novo, que aí talvez comece a machucar, porque o Derrick White tem um contrato longo e já tem mais de 30. O Porzingis vai acabar o contrato, acho que com 32 anos, se não me engano, 31 anos. É, o, 31. o Drew Holiday já tem 34, 35, então são caras que têm contratos grandes, longos e o Porzingis não, né? Mas o Derrick White e o Drew Holiday são caras que já estão em certa idade, contratos longos, contratos grandes, de mais de 30 milhões os dois, então são caras que acabam te prendendo de certa forma. Sem contar que assim, o Sam Hauser é um bom jogador, mas tipo, ele não é o tipo de cara, por exemplo, que supriria a falta desses outros, entendeu? E eu acho que pagaram bastante, né? Eu acho que pagaram bastante. Esse é o efeito título, né? Exato. Exatamente. Meus amigos, para fechar, Boston Celtics, campanha da temporada passada, melhor campanha da NBA, 64 vitórias e 18 derrotas. Mano, Mixel, mais ou menos que isso. Eu acho que menos, não porque o time, de novo, vai ser pior. Eu também acho que o time vai driblar as armadilhas do pós-título. Vai continuar sendo extremamente competitivo, mas é porque 64 é muito, né? É muita coisa.
E parte do 64, além do brilhantismo do Boston Celtics, também foi construído num leste não tão forte, numa divisão não tão forte, em que você acaba jogando várias vezes com os mesmos adversários, enfim. E eu acho que vai ser um pouco melhor este ano, então acho que vai ser um pouquinho mais difícil chegar no 64, então para mim abaixo. Leozão? Eu concordo. Eu acho que também vai ser abaixo. O único ponto, tá, que pode fazer esse time ser acima é eles meterem de Warriors e querer bater o recorde. Lembrando que, na minha visão, a divisão do Celtics é a divisão mais difícil do leste, tá? Boston Celtics, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Raptors. Acho que tem 2 times aqui um pouquinho mais atrás, né? Mas Knicks e Sixers, comparada com as outras divisões, né? Você pega a do Bucks, Cavs, Pacers, Bulls e Pistons. Magic... São 2 times que vêm melhor esse ano, desculpa te interromper, me empolguei. Magic, Heat, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Washington Wizards. Então, eu não acho que seja a divisão mais fácil. Também acho que é menos. Acho que é menos porque eu acho que o Celtics, assim como a gente geralmente vê em temporadas subsequentes a título, geralmente é um time que guarda mais energia na temporada regular para relembrar aquilo que fez bem nos playoffs. Muito bem, meus queridos. Se você achou que a gente ia falar do Milwaukee Bucks agora, você se enganou, porque, para surpresa de todos, na temporada passada, o New York Knicks foi a segunda melhor equipe da Conferência Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. E como eu falei, antecipei aqui, deixa eu já pegar minha colinha. O New York Knicks é o Galactic Knicks dessa temporada. O New York Knicks fez várias movimentações e vamos a elas antes de passar para vocês. Renovou com Precious Achiuwa, que veio na temporada passada. Renovou com OG Anunoby, ambos, né, vieram aí do Toronto Raptors. Renovou com a sua principal estrela, seu principal jogador atualmente, Jalen Brunson. E renovou com o Jacob Toppin. Não é o Obi Toppin, é só o Jacob. E não é o mesmo do Crepúsculo. Além disso, tivemos a chegada dele, aqui sim, né? Por isso o Galactic Knicks. Mikal Bridges, vindo do seu primo de Brooklyn. Keita Bates-Diop, também nessa troca, né? Que veio aí o Mikal Bridges, o Diop também veio. E Philadelphia 76ers fez um contratinho aqui de 1 ano, chegando em Nova York. Saídas a gente teve do Bogdanovic, que foi pro Nets, do Alec Burks, que foi pro Heat, Jack T, que foi pro Nets ainda nessa troca. Aqui eu acho que, sim, o Knicks tem 2 perdas, com a Isaiah Hartenstein, que foi pro Thunder, e com o próprio Shake Milton, que também foi pro Nets na troca que envolveu o Mikal Bridges. Mano, Mixel, e aí? O Nicão vem com tudo esse ano? Ou as lesões vão dizer? Eu acho que esse time tem profundidade. É claro que ter a profundidade e usar a profundidade podem ser coisas diferentes, né? A gente precisa ver como que o Thibodeau vai gerenciar o elenco e os lineups do Knicks. Mas eu gosto do movimento. Acho que talvez tenham pago um pouquinho caro demais no Bridges, mas eu particularmente sou fã do basquete do Bridges e acho que pode funcionar muito bem ali. E é um time que fica muito interessante, né? Os 5 iniciais projetados, a gente tem Jalen Brunson, Mikal Bridges, Anunoby, Julius Randle e Mitchell Robinson. Eu acho que é o único jogador. Assim, eu não gosto muito do Julius Randle por motivos de não vou com a cara dele, mas é um bom jogador de basquete. Os 5 titulares, não, né? Os 5 jogadores que vão jogar os 82 jogos, 48 minutos. Exato. E eu também não sou exatamente um grande fã do Mitchell Robinson, mas mesmo o Randle e o Robinson, que eu não sou tão fã, são bons jogadores. Então você tem 5
ótimos jogadores, na minha opinião, e você ainda tem gente como DiVincenzo, como Josh Hart, que podem ali compor esse time. Fora tem ali a união dos meninos de Vila Nova, né? Imagina só você ser campeão, poder ser campeão da NBA com os seus colegas de faculdade. Basicamente, Maranhão, nós dois ali sendo campeões da Nossa, imagina, hein, NBA. mano? Imagina. Isso ia ser épico, hein? Inclusive dizem que o Jalen Brunson aceitou um contrato menor por conta disso e que o Bridges sinalizou também com essa possibilidade depois que o contrato atual dele de 2 anos se encerrar, de facilitar. Tem muita coisa para acontecer em 2 anos, né? Mas de facilitar aí a manutenção do time nessa NBA em que é tão importante fazer gestão de cap, né? Então, assim, eu acho um time bem interessante. O ponto, talvez, que a gente possa discutir aqui é quem é a grande estrela do time do Knicks. Entende qual é o Jalen Brunson? Eu gosto muito do Jalen Brunson, não me entendam errado. Mas quando a gente olha para todos os últimos campeões da NBA, para a maioria dos campeões da NBA na história, eu acho que eles tinham grandes estrelas melhores que o Jalen Brunson, por mais que o Jalen Brunson seja muito bom. Eu acho que Tatum e Brown, principalmente o Tatum, é melhor. Eu acho que Antetokounmpo é melhor, Stephen Curry é melhor, LeBron James, Anthony Davis são melhores. Então, assim, eu não sei se eu sei que o Jalen Brunson pode desequilibrar jogos, já fez isso inúmeras vezes, mas eu não sei se ele é aquele cara que desequilibra uma série de playoff. A gente ainda não viu isso acontecer. E aí tem alguns outros pontos também que tem muito a ver com o estilo de gestão de elenco do Thibodeau, né? Como o Rafa falou, de usar os mesmos jogadores, de rodar pouco time, isso muitas vezes pode gerar lesões. Então, essas dúvidas, o movimento do Breeds, apesar de ser um ótimo movimento, na minha opinião, que melhora um time que já era bom, ele não é uma resposta para nenhuma dessas dúvidas a princípio. Então, a gente vai ter que ver como que isso vai acontecer. Eu prevejo um time muito bom na temporada regular. Eu acho que é um time que vai caminhar muito bem na temporada regular. Mas eu não sei se na hora dos playoffs esse time bate de frente com Celtics, com Nuggets, até com um eventual Bucks pronto e funcional. Enfim, se é que algum dia o Doc Rivers vai conseguir criar essa versão do Bucks. Mas, enfim, não sei se bate de frente. Mas vai ser um time interessante de ver jogar e, claro que, de novo, o contexto lúdico de juntar 4 colegas de faculdade no mesmo time e botar eles para jogar, eu acho que esse é um... Imagina tanto de baladas e noitadas na faculdade que esses caras já fizeram juntos, agora vão lá estar em quadra jogando juntos. Então, eu acho que essa parte vai ser divertida, mas gosto da off-season do Knicks, mas ainda tenho minhas dúvidas sobre se esse é o passo que faltava para ser um contender acima de qualquer suspeita. Muito bem, 2 comentários só. Sou extremamente fã do Mitchell Robinson, mano, Knicks, ao contrário de você, acho um dos melhores pivôs que a gente tem na NBA hoje. Eu não acho ele ruim, eu acho ele excelente. E 2, Não é um guerra, né, entendo e concordo com você. Acho que o Jalen Brunson ainda não é o jogador que bota a bola embaixo do braço e vai decidir um jogo sozinho numa série de playoffs. Leozão, você tá alinhado aí com essas expectativas do Mano Mixel? Eu concordo, sim. Eu acho que assim, o Knicks ele é claramente um time muito mais forte do que ele era na temporada passada, tá? Apesar das perdas, principalmente do Hartenstein, que eu acho que é algo que o time vai sofrer muito, vai ser inerente a qualquer coisa que eles possam adicionar. Eu acho que com o Julius Randle ali oh meu Deus, o Mitchell Robinson dentro do garrafão, é um time que vai ser competente o bastante para lidar bem com isso. Meu ponto principal é, tipo, eles têm uma baita rotação. Isso é sem dúvida. Que não adianta porra nenhuma se você não coloca os caras pra jogar, né? Tipo, eles têm ali basicamente a rotação que eu imagino que esse time vai ter, vai ser Jalen Brunson, OG Anunoby, Julius Randle, provavelmente Michael Bridges e Donte DiVincenzo vão ser os titulares. E aí você vai ter Josh Hart e Mitchell Robinson vindo do banco.
Essa deve ser a rotação do time para a temporada inteira ali, e playoffs principalmente. Se você vai pegar esses caras do banco e colocar eles 12 minutos em quadra, não adianta nada. Então, se a tua grande força é realmente ter uma rotação muito forte com jogadores que compreendam diversas áreas da quadra muito bem, que consigam defender muito bem, pontuar bem, e etc., você tem que fazer isso acontecer, e aí é algo que o Thibodeau vai ter que aprender, pela primeira vez na vida, talvez, a fazer, que é rodar esse elenco, porque, assim, potencial esse time tem, tá? Talvez seja o time na NBA hoje que tenha mais capacidade de manter nível quando os seus primeiros reservas vêm pra quadra ali. Então, é um time que tem uma rotação vai de 7 jogadores. Se alguém se destacar muito ali do banco, 8, talvez. E conseguiria manter a intensidade e a potência ofensiva e defensiva durante o jogo inteiro. O que é muito forte. Ainda mais numa NBA que é tão enérgica como é hoje. Você ter caras que mantenham essa energia durante o jogo inteiro é muito importante. A questão é ver se esse time vai conseguir usar isso, sabe? Porque, tipo, não adianta nada você trazer o Michael Bridges e aí, beleza, agora o Josh Hart vai pro banco e ele joga 6 minutos. Pô, é irrelevante, sabe? Dito isso, eu concordo com vocês que o Jalen Brunson não é a super estrela que vai talvez ganhar um jogo ele consiga, mas não consiga carregar o seu time nos playoffs, que, por exemplo, assim, todo respeito dado, se fosse o Jalen Brunson no lugar do Luka Doncic na temporada passada, o Mavs não passava da primeira rodada. Então, esse é o tipo de coisa que faz muita diferença, sabe? Mas também faz muita diferença a qualidade dos caras que estão em volta dele. Então, assim, eu vejo um mundo em que o Knicks chegue longe essa temporada a ponto de final de leste, talvez final de NBA, talvez até campeão, tá? Mas eu acho que para isso acontecer, talvez esse time tenha que encontrar um algo a mais que não teve até agora. Talvez é, encontrar algo além de o Jalen Brunson ser, por exemplo, o cara que vai carregar a bola o jogo inteiro e fazer o jogo acontecer sozinho. E os caras vão só complementar o que ele faz. E isso eu não sei se o Thibodeau é capaz de fazer. Que aí é um outro ponto que esse Knicks vai ter que resolver, que é o quanto talvez o Thibodeau entregue para eles e o que eles esperam que o Thibodeau entregue para eles. Que talvez sejam duas coisas que não coincidam no final da temporada, sabe? Então, assim, é um time que eu tô e diferente do Celtics, tá? É um time que eu tô curioso pra ver no começo da temporada, ver como é que essa rotação vai começar, como é que ela vai funcionar, o que cada um vai fazer ali dentro. Porque, assim, de armador efetivo, esse time só tem o Jalen Brunson, não tem um segundo armador no time. Então, assim, o resto todo mundo roda e ele joga 48 minutos. Então, é entender como é que esse time vai funcionar, o que que esse time vai fazer. E, assim, eu tenho expectativas do Knicks melhor, mas não me surpreenderia se ele fosse pior do que foi na temporada passada. Porque eu acho que a perda do Hartenstein, principalmente, machuca muito esse time. Ele foi um cara que foi muito, muito importante para esse time nos dois lados da quadra na temporada passada. Então, é um time que tem muita coisa para crescer e muito risco de cair também se não encaixar como deveria. Fora que eu falei, né? Gosto muito do Mitchell Robinson, mas o histórico de lesão pesa bastante contra, né, cara? Assim, é um Muito. pivô que O do tem. Randall também, né? É um cara Sim, que se machucou nas últimas temporadas. Então, assim, é aquele negócio, a gente não sabe quanto eles se machucaram por conta do estilo de joguem o máximo que der aí do Thibodeau, mas no geral, assim, levando em conta tudo que o Thibodeau gosta de fazer na história dele, de uma defesa muito intensa, um ataque um pouco mais simples, vamos dizer assim, e botar intensidade o jogo inteiro, etc., jogue o máximo que der, dê a vida além de quadra todo segundo e tudo mais, é um time que é muito capaz disso. São, pô, se você falar de jogadores de perímetro, Anunoby, Brunson, Bridges, Hart e DiVincenzo são caras que são muito potentes. Alguns não tanto de um lado, outros não tanto do outro lado da quadra, mas são muito potentes dos dois lados, assim, tipo, você tem o DiVincenzo que é capaz de fazer 30 pontos por jogo ali nos playoffs, por exemplo, como aconteceu na temporada passada, o Brunson a mesma coisa, o Anunoby consegue também pontuar muito bem, o Michael Bridges é muito bom pontuador, então, assim, você tem muitos caras que conseguem ir agregando em todos os pontos ali da quadra. Isso é o bastante para fazer o time ser campeão, eu já não sei. E aí talvez, tipo, fica a reflexão que foi o que o Mano Mixon puxou, tipo,
com o Jalen Brunson de principal jogador, esse time vai ser campeão? O poder da amizade é capaz de fazer esse time campeão? Entendeu? Porque se o Knicks tá esperando ser campeão, eu tenho minhas dúvidas se isso daqui é o bastante. O que vocês estão me falando é que o Knicks precisa encontrar o seu Capitão Planeta, né? Eu não acho impossível um time ser campeão baseado no conjunto, em bons jogadores e não num craque indiscutível. E vamos lembrar que o Jalen Brunson é muito bom, né? Só acho que, dado que a gente está aqui projetando a temporada antes dela começar, eu gosto mais dos times que eu olho e vejo que além do conjunto tem um cara ou mais absolutamente desequilibrantes, né? E eu acho que o Knicks desequilibrante tem o Brunson. E não é tão desequilibrante quanto outros, apesar de ser desequilibrante. Muito bem. Eu, como sempre aqui, apesar do Galatinics, vou fazer minha vez pessimista, porque eu não acredito em nenhum time campeão ou sequer finalista do NBA comandado por Tom Thibodeau. Então, fica aqui meu lado pessimista. Mas Knicks, temporada passada, 50 vitórias, 32 derrotas. Leozão, mais ou menos. Nossa, repete que 50 vitórias, 32 derrotas. Eu vou para mais. Famoso 50,5, né? Eu vou mais de 50 vitórias essa temporada. Mano Mixel. Acho que sim também. Acho que vai fazer uma boa temporada regular. E 50 não é tanto assim. É uma ótima marca, mas não é tanto assim. Eu acho que briga um pouquinho mais para cima. Muito bem. Eu acho que vai ser menos por conta das lesões. Mas fica aí. Muito bem, meus queridos. Vamos para o terceiro colocado da temporada passada. O time do grego, Milwaukee Bucks, ficou logo atrás do Knicks, com 49 vitórias e 33 derrotas. Os Bucks deixaram a desejar, Mano Mixel, na temporada passada? Deixaram, porque quando aconteceu o grande movimento do Bucks na temporada, que foi a troca pelo Damian Lillard, por mais que uma análise superficial já identificasse alguns problemas, basicamente a defesa, né? Você estava trocando um defensor de perímetro de elite, que é o Drew Holiday, pensando na mudança no time titular, no fim das contas, por um jogador que é absolutamente acima da média ofensivamente, mas deixa a desejar defensivamente. Então a gente entendia que esse problema ia existir, que ele ia precisar ser contornado de alguma maneira e que a gente ia ter que ver como, se seria contornado e como seria contornado. O que ninguém pensava é que o Bucks ia ter problemas mesmo ofensivos, e teve. Não foi um ataque fluido. O que a gente pensava que ia ter pick and roll de Antetokounmpo e Lillard até cansar, não teve. Não se entrosaram tanto assim durante a maior parte da temporada. Lesões atrapalharam, eles não jogaram junto tanto quanto talvez fosse necessário para criar essa unidade. A gente teve um trabalho técnico que foi interrompido, e aí eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque a gente já está fora, essa pauta já está fria, se o trabalho de AJ Griffin era bom ou não, mas foi interrompido, e aí você tem um novo técnico chegando, um técnico que, na minha opinião, não é um técnico excepcional também, que é o Doc Rivers. E a verdade é que não funcionou em hora nenhuma como a gente achou que poderia funcionar. Então, sob essa ótica, sim, é uma decepção. O que não dá para negar é que o time é muito talentoso. Tanto é que, mesmo tendo problemas de lesão, mesmo trocando de técnico, mesmo tendo várias coisas que a gente esperava que funcionassem não funcionando, esse time foi terceiro do leste, foi terceiro da conferência, e na minha opinião fica pelo caminho na primeira rodada de playoff, porque sofre com muitas lesões. Esse time inteiro, mesmo não sendo brilhante, na minha opinião ganharia do Pacers, provavelmente ganharia do Pacers, mas não teve Antetokounmpo na maioria dos jogos, não teve Damian Lillard em determinados momentos, o Chris Middleton até jogou, mas também não estava no seu melhor fisicamente, assim como não tem estado nos últimos 2 anos, né? Não dá para saber quando estará.
Então é um time que sofreu muito com lesões, principalmente ali no momento do playoff também. Então, meu ponto para o Bucks é, sem dúvida nenhuma, decepcionou, dada a expectativa que foi criada. Ainda assim, o time é tão bom, tão talentoso, que mesmo não funcionando, ele conseguia ser perigoso em determinadas situações e fazer uma campanha minimamente razoável. Se por um acaso do destino, apesar de todo o plano do front office do Bucks para impedir isso de acontecer, esse time se acerta, aí eu acho que esse time vira assim, um grande favorito ao título. Para mim, os 3 melhores times da NBA, do ponto de vista de qualidade pura, talento puro, são Celtics, Bucks e Nuggets, com parênteses que a gente já fez na última conversa, que o KCP vai fazer falta, não porque ele seja absolutamente maravilhoso, mas sim porque não tem uma reposição para cumprir ali o papel, e era um papel que era importante para o sistema do Nuggets. Mas enfim, para mim são os 3 melhores, então se eles estiverem bem, eu botaria meu dinheiro nesses times brigando pelo título, então não dá para descartar o Bucks na corrida aí desse ano. Muito bem, mano, Mixel. Leozão, pegando a minha querida colinha aqui, não tivemos nenhuma renovação no Bucks nessa off-season, mas tivemos a chegada de Taurean Prince, salvo engano, vindo do Lakers, né, Leozão? Confere. Confere, né? Contratinho de 1 ano. Gary Trent Jr., também contratinho de 1 ano. E Delon Wright, contratinho de 1 ano. A única saída, né? Única perda, podemos assim dizer, desse elenco do Bucks da temporada passada é o Malik Beasley, que acabou indo aí para o Pistons. Malik Beasley que foi contratado principalmente para dar aí mais reforço de perímetro a esse time do Bucks. Leozão, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, agora vai a dupla? Então, vou voltar aqui um pouco na história, se me permite, por um segundo. Vamos voltar. Vamos voltar para antes do nascimento, suposto nascimento, de Jesus Cristo. Vamos voltar para lá, para perto de 1300 a 1200 a.C., pode ser? Pode ser. Nessa época já existia basquete? Acho que não, né? Sei, talvez existisse algum tipo de basquete, mas nessa época, sabe o que existia? A Grande Guerra de Troia. Sabe como a Guerra de Troia terminou? Os gregos enviaram o famoso cavalo de Troia para dentro da cidade, recheado de Tem que ir pro soldados. TikTok amanhã, por favor. Não, recheado de soldados. Esse cavalo adentrou a cidade de Troia. Durante a noite, esse cavalo foi aberto por dentro e soldados saíram lá de dentro, mataram todo mundo, dominaram a cidade, ganharam a guerra. Hoje, quase mais de 3.000 anos depois, houve o inverso, né? Devolveram o cavalo de Troia, só que agora o grego que tomou o cavalo de Troia, né? Conhecido também como o poderosíssimo, o possante Doc Rivers. Assim, o Bucks ele é um time fortíssimo, tá? Eu lembro quando essa troca rolou na temporada passada de trazer o Damian Lillard, eu lembro de pensar, puta merda, era talvez o principal problema desse time era conseguir pontuar, conseguir ter bolas de 3, conseguir ter alguém que em fim de jogo matasse um monte de bola e tal, e eles resolveram isso. E aí, de repente, tudo começou a dar errado. Tipo, eles perderam muito mais do que ganharam nessa troca, foi o que pareceu. Eu acho que a isso se soma o fato de, em questão de saúde, os dois tiveram muitos problemas, Lillard e Antetokounmpo. Além disso, o Chris Middleton já não é mais aquele Chris Middleton que foi, por exemplo, no ano do título, e isso atrapalha muito o time, porque o time dependia muito dele. Eu acho que muito da troca pelo Damian Lillard vem pelo fato do Chris Middleton também não estar bem. O Brook Lopes também é um cara que já tá um pouco mais envelhecido, que já não tem mais também a mesma capacidade dos dois lados da quadra, principalmente ofensivamente. Defensivamente ele ainda cumpre muito bem o papel de proteger o garrafão, mas ofensivamente ele ainda fica um pouco atrás. Então, caras como Bobby Portis também, tipo, muito bom jogador, muito limitado também em alguns outros aspectos. E aí você começa a somar muitos pontos no Bucks que são caras muito bons, que fazem coisas muito bem e outras coisas muito mal, ou não tão bem quanto deveriam.
E isso vai se somando, se somando, se somando e gera uma gigantesca interrogação, um gigantesco alerta de esse time talvez não ser tão bom quanto a gente esperasse ou quanto ele devesse ser. Assim, eu acho que o Bucks ele foi um pouco refém da ilusão, talvez, de que, como você comentou agora há pouco sobre o Celtics, de um time que é campeão e não consegue repetir a performance, de que talvez manter aquele mesmo time junto por mais tempo, eles iam voltar e acabou não voltando. E aí, quando tentaram remontar o time, não quiseram remontar ele muito grande. Remontaram, vamos trocar uma peça só aqui, manda o Drew Holiday embora, traz o Damian Lillard, vai dar tudo certo. E agora a gente vai para um esquema mais ofensivo, a gente vai abrir mão de ser aquele time defensivo que a gente era. E aí, de repente, tudo ruiu. Quando tudo ruiu, aí eles foram para a velha fábula da NBA do técnico experiente vencedor que sabe ser campeão e motiva elenco. Aí eles trouxeram o Joel Santana dos Estados Unidos para treinar o time e, tipo, não deu certo. E só parece uma sucessão de erros, principalmente de timing. Foi um time que não soube quando abrir mão dos seus jogadores, de quando renovar alguns caras, de quando mandar tal jogador embora e trazer outro, de talvez mudar um estilo. É, e agora tá pagando preço. Eu acho que, assim, é um time que, nem que ele talvez tenha que tentar dar certo, mas que ele precisa dar certo essa temporada. É meio que ou vai ser nessa temporada ou não vai ser praticamente nunca mais, sabe? Tipo, se o Lillard não der certo agora, eles vão fazer o quê? Vão trocar ele na temporada que vem com 60 milhões de contrato e 35 anos nas costas? Não vai trocar. Ou se vai trocar e vai ter que dar 25% da participação da franquia pra alguém, porque ninguém vai querer pegar isso, sabe? O Yannis tá ficando velho, ele já vai entrar num contrato, acho que de quase 70 milhões temporada que vem. Vai chegar em 30 anos. O Chris Middleton, já depois, principalmente da lesão que ele teve, ele já não vem sendo mais o mesmo, já tá ficando também bem envelhecido. Já tem, acho que 35, 34 anos, alguma coisa assim. O Brook Lopes tá com 30 e todos também, pô. Então, assim, é um time que tá muito envelhecido, as suas principais peças estão bem Tem o envelhecidas. Bob Portis, pô. O Bobby Portis é um cara que eu gosto, que eu acho que é bom. Ele não pode ser titular de um time na NBA, então a gente é um time que quer ser campeão, mas ele é um bom maluco pra você ter no time. Ele é o Patrick Beverley do garrafão, né? 33 anos o Chris Middleton. 33, então, assim, são todos caras que são bons, são todos caras que tiveram, assim, trajetórias incríveis na NBA. Tirando o Antetokounmpo, são talvez os outros caras que estão decadente já, tipo, na carreira, sabe? Então, é um negócio que é preocupante, porque, assim, o que você faz nesse cenário, sabe? Eles vão trocar. Eles não podem trocar tudo e fazer um rebuild agora com o Yannis chegando em 30 anos. Ele vai querer ir embora. Não tem o que fazer. Como é que você troca esses caras para trazer caras talvez não tão bons quanto, mas mais novos, um pouco piores, que talvez supram outros pontos dentro desse time? E assim, é meio que uma sinuca de bico que o próprio Bucks se acabou se colocando, sabe? E aí eu acho que esse talvez seja o grande problema desse time, que é eles não têm manobra. Qualquer manobra que eles precisarem fazer vai custar muito, porque para alguém absorver, por exemplo, pô, eles querem se livrar do Brook Lopes, vão aceitar que beleza, não dá mais, o Bobby Portis vai ser nosso titular e a gente vai mandar o Lopes embora para trazer alguém. Quem vai absorver esse Brook Lopes aqui, beleza, inspirante, mas que tipo 23 milhões? Pelo que você vai trocar? O que você está esperando em O retorno? Houston queria ano passado. Muito. Então, É que agora eu acho que. agora eu já acho difícil. Você vai colocar agora que deu certo, vamos colocar o Schengen com o Brook Lopes no garrafão, sabe? E o que você pega em retorno, sabe? O que você vai querer a mais para receber um Brook Lopes aqui nesse cenário? E aí eu acho que é onde começa o problema, porque o Bucks não tem mais assets. Gastaram muita coisa para trazer o Damian Lillard. Então você começa a ficar muito limitado no que você pode fazer, assim, os jovens jogadores, nenhum é grande estrela, assim, que você vira e fala, pô, esse cara aqui agora sim esse cara vai crescer e vai ser, pô, o grande jogador, o Chris Livingston vai ser, sei lá, o grande jogador desse time. Então, assim, fica numa situação muito complexa pro Bucks de o que eles fazem agora. E, assim, apesar de eu achar que é um time que pode ser muito bom, eu não acho que ele pode ser bom o bastante ao ponto de incomodar o Celtics ou talvez disputar algo além de, sei lá, uma segunda rodada de Conferência Leste. Se chegar na final da conferência, eu já vou achar que
talvez é um feito maior do que esse time poderia. Me surpreenderia bastante. Então, assim, eu acho que é um pouco triste o fim que esse time vencedor do Bucks teve, sabe? Porque eu não vejo esse time conseguindo se remontar, eu só vejo eles acabar por se desfalecer, assim, diante dos nossos olhos, que é o que tem acontecido. Eu tendo a concordar bastante com você, Leozão. Eu tenho um pessimismo grande sobre esse time do Bucks. Acho que um pouco pela idade avançada de algumas peças que circundam Lillard e Antetokounmpo. Um pouco pelo desempenho. Acho que o próprio Bob Portis nos jogos, nas últimas 2 temporadas, mesmo jogos que ele vem do banco, que ele tenta impor aquela energia, cara, não rolou. Assim, não rolou mais. E aí, quando você pega o restante do time, eu não vejo muito de onde tirar, né? Tipo, a gente falou aqui do Brook Lopes, tá, beleza. Acho que ainda pode ser um jogador relevante. A aposta no Jay Crowder foi bem fracassada. Patrick Beverley bem fracassada no passado. Então, assim, não sei, cara, eu de certa forma fico um pouco pessimista, especialmente por um técnico que não consegue, na minha visão, criar repertório ofensivo para esse Bucks explorar talvez o que tenha de melhor hoje, que seja suas 2 principais armas ofensivas. Um Damian Lillard que é letal de qualquer lugar da quadra, quer seja numa bola de 3 ou quer seja numa infiltração, e um Antetokounmpo que, no momento que tem espaço, vai para cima de qualquer um e vai enterrar na cabeça de qualquer um. Então, não acho que o Doc Rivers é o cara para construir espaços para esses 2 jogadores, né, jogarem bem do lado ofensivo. Então, tendo a ver um Bucks, na minha visão, sofrendo mais até do que sofreu na temporada passada. 49 vitórias, 33 derrotas. Leozão, mais ou menos. Cara, isso é difícil. 49? Puta merda. Vocês acabaram com o time, só falta agora vocês colocarem mais. Porque assim, no fim do dia eles vão ter que jogar contra Hornets, Raptors, Nets, Pistons, Wizards. Não vão dar 49 jogos isso aí, não. A divisão do Bucks é Cavs, Pacers, Bulls e Pistons. São 20 jogos, né? Contra esses times. Isso. São 4 contra cada um, não é? 4 contra cada um. Então são 16, 16, porque é desculpa, ele, mas... desculpa, 16. Dá pra ganhar aí uns 10 desses 16 com certa tranquilidade, eu diria. Eu vou colocar menos, velho. Eu acho que é um time que vai pra menos, eu acho que é um time que vai ter lesões. Acho muito difícil que esse time passe ileso aí ao departamento médico, então eu vou pra menos de 49. Mano Mixel. Vou para mais. Eu concordo que tem problemas, mas eu não sou tão pessimista quanto vocês. Eu acho que ainda tem um pouco de lenha para queimar. Eu concordo muito com a situação contratual para daqui 1, 2 anos, 3 anos, como que esse time vai conseguir se manter. Mas eu acho que para essa temporada isso ainda não é um ponto tão agressivo. E eu acho que o time tem muito talento ali. Então, 49 vou para mais e vou adicionar aqui um parênteses aqui, aposta dupla com vai ser uma comeback season pro Chris Middleton. Ele vai conseguir passar uma temporada razoavelmente saudável, jogar um bom basquetebol e ajudar o Bucks. Nossa, é o sonho de todo torcedor de sonho, Milwaukee, né? isso que eu ia falar. Não, mas só um ponto torcida de Milwaukee. do que o Mano Mixon comentou dos contratos, eu lembrei, enquanto ele falava, eu lembrei. Esse ano, o salário do Bucks fecha em 191 milhões, tá? Para a temporada que vem, sem o contrato do Brook Lopes, que esse ano vale 23, o time já tem 200 milhões em contratos. Então, assim, é uma situação contratual, acho que talvez seja a pior da NBA. Não, porque por o exemplo... Clippers sempre é pior, né? Não, então, se eu não me engano, deixa eu só O conferir Clippers aqui. agora não, né? O Paul George saiu. O Paul George saiu. Mas o Phoenix é o maior payroll da NBA, tá? Tem 221 milhões em contrato. Sendo que o limite é 188 lá do Second Apron. Então, assim, parabéns aos envolvidos, né? Mas, assim, dos demais ali na situação de acima do Second Apron, a gente tem o Bucks,
A gente tem o Celtics, que é basicamente quem tá com o time montado. A gente tem o Wolves, que também tá com o time montado, não tem muito o que fazer. E o Suns. Eu acho que entre Bucks e Suns, talvez o Bucks seja quem esteja mais complicado ali nesse momento. Eu também vou de menos, acho que o Bucks vem para uma campanha muito ali de quinto e sexto colocado. Eu diria que faz uma campanha para umas 47 vitórias. Pouco a menos só. Muito bem, meus queridos. Vamos para Ohio. Ohio? É Ohio, né? Cleveland Cavaliers. Time de LeBron James. Terminou a temporada passada em quarto lugar, se classificando direto para os playoffs com mando de quadra, 48 vitórias e 34 derrotas. Tivemos a renovação, 3 grandes renovações nesse elenco do Cavs para essa temporada, né? Jarrett Allen, 3 anos. Donovan Mitchell, talvez aqui o principal jogador do Cavs, 3 anos também. E Evan Mobley, com 5 anos. Não tivemos nenhuma chegada nova, também nenhuma partida, ou seja, assim como falamos do Celtics, o Cavs manteve a sua base. Mano Mixel, a base do Cavs vem forte? Podemos sonhar com mais coisas? Eu acho que o Cavs tem alguns problemas de encaixe, né? Eu acho que ele tem excelentes jogadores, mas são jogadores que eles se limitam, né? Garland e Mitchell, na minha opinião, se atrapalham em algum nível, e aí o que tem acontecido. Na primeira temporada dos dois juntos, eu até diria que funcionou melhor, mas na segunda temporada a gente viu aparentemente um Garland impactado, com o Mitchell ocupando muito espaço na armação e sendo de fato o grande jogador do time, né, assumindo esse papel, e o Garland ficando em segundo plano e não conseguindo produzir tudo que a gente supõe que ele pode. E eu acho que algo similar acontece também com Evan Mobley e Jarrett Allen. Eu acho que o Evan Mobley é o mais talentoso, acho que o Allen é um ótimo pivô, defensivo principalmente, mas ele atrapalha um pouco, talvez, o potencial do Mobley se realizar completamente. E aí, o ponto é, quanto de mobilidade esse time tem para se movimentar? Primeiro que aparentemente não irá, porque a off-season foi basicamente formada por movimentos de manutenção do elenco atual. Depois que não tem basicamente tantas picks no futuro para oferecer, para fazer alguma outra troca, já tem uma situação também de cap salarial com todos esses jogadores um pouco mais pressionada, e a gente tem, se eu não me engano, esse ano é o último ano do contrato de rookie do Evan Mobley, então a partir do ano que vem ele já entra na extensão salarial, com cap salarial, com consumo de cap salarial maior. Então não tem tanto movimento assim. Precisaria, na minha opinião, para realizar todo o potencial que de fato tem, conseguir trocas ali envolvendo essas peças em que eles enviam elas para receber outros jogadores com talento próximo, porém encaixe melhor com os jogadores que eles têm lá disponíveis, né? Sei lá, eu acho que se o Cavs pudesse voltar no tempo, eu teria certamente mandado o Jarrett Allen e mantido o Lauri Markkanen no elenco. Mas, enfim, o time está aí, tem talento, mas particularmente eu não sou muito otimista com grandes pretensões, não. E você, Leozão, o pessimismo lhe convém também nesse time do Cavs? Ou, apesar, né, eu concordo bastante com o que o Mano Mixel fala, mas ainda é um elenco muito jovem, né, cara? Muito jovem Sim, mesmo. e também é um elenco já muito rodado, né? Apesar de muito jovem. Então o Darius Garland já tá há algum tempo aí, o Donovan Mitchell é bem jovem, já tá há algum tempo aí, o Jarrett Allen é muito jovem, já tá há algum tempo aí. O Evan Mobley talvez seja quem entre aspas, tá jovem de verdade nesse elenco. Assim, eu concordo muito com o Mano Mix, até é um elenco que é muito, eu diria... ah, putz, eu ia usar uma palavra muito feia, mas eu acho que é um elenco que ele é meio predatório entre si. Então, ele se prejudica em vários sentidos. Então, assim,
Eu acho que principalmente no cenário do Darius Garland, ele é um cara que tem muito potencial. A gente já viu muito potencial nele. Mas ele não tem como jogar com o Donovan Mitchell do lado dele. Não dá certo, assim, não funciona. Um acaba predando o outro, limitando o outro. Não é algo que me parece saudável para esse Cavaliers. Eu já tenho dúvidas se Jarrett Allen e Evan Mobley também conseguem jogar juntos. Tem 2 temporadas atrás eles eram as torres gêmeas que levaram Cleveland para os playoffs, foram muito bem. E agora eu já não sei o quão realmente produtivo é manter os dois em quadra, ter os dois ali ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, o Cleveland obviamente trocou de técnico agora, né, a se ver o que o novo técnico traz para o time, mas eu acho que já é um Um dos momento discípulos de Steve Kerr, né? exatamente, mais um da árvore de Steve Kerr, né? É, ele e o incrível Luke Walton, né? Nossa, nem fala isso, não. Esse nome é repudiado aqui. Enfim, por toda a costa oeste ele é repudiado, exceto em São Francisco, mas ah, assim, a se ver o que ele consegue trazer de novo, porque assim, foi 2 temporadas atrás, foi um ano de ressurgimento, talvez, para esse Cleveland, quando chegou o Donovan Mitchell, quando trouxeram o Evan Mobley, o time de repente virou um time completamente diferente, com outra ideologia, outra força, talvez, ali para dizer, dentro de quadra. De repente, ano passado não foi tão bom, foi um time que fraquejou em muitos momentos, que talvez tenha devoluído, a gente pode dizer assim, em alguns pontos. Pareceu um time ainda mais engessado do que ele era ofensivamente 2 temporadas atrás. Então, assim, eu acho que essa temporada é muito uma temporada de Cleveland, obviamente, tentar coisas novas com um técnico novo, ver até onde eles conseguem chegar, mas eu acho que é meio que a temporada de já sentar com um pouco mais de calma, de carinho e olhar, tá, quem não vai dar certo aqui. O que a gente precisa mudar, porque assim, eu ainda acho que muitos desses caras têm muito valor. Eu acho que um Darius Garland tem muito valor, eu acho que o Jarrett Allen tem muito valor. Que são, falando assim, os 2 caras que eu talvez abrisse mão nesse time. Então eu acho que o Cleveland tem que ter um pouco mais de carinho de não só pensar assim, no que tá bom agora, mas como pode ser melhor. Então, o que você pode trazer pelo Darius Garland, pelo Jarrett Allen, e até o que seria bom para esses caras também, porque assim, eu imagino que o Darius Garland deve ficar muito frustrado, porque ele é bom. Ele só não consegue mostrar tudo que ele pode mostrar nesse time. Então, talvez se fosse o Cleveland, já começaria a olhar com um pouco mais de carinho para remodelar um pouco esse time e trocar algumas desses grandes nomes aqui, porque eu, sendo bem sincero, não espero nada muito além do que eles fizeram a temporada passada. E assim, falando um pouco do que, por exemplo, que eu falei pro Wolves, eu acho que se repete muito aqui, com um único ponto de diferença é que o Cleveland tem espaço para se mexer, para mudar e para refazer o time, para melhorar o time, que o Wolves não tinha, não tem, na real. Então, assim, para essa temporada em si, eu não tenho altas expectativas para Cleveland, mas eu acho que é um time que, para a deadline, para a temporada que vem, talvez já seja um time que seja muito interessante a gente prestar atenção em trocas, em buscar assets no mercado que hoje talvez eles não pensem nisso, mas que eu imagino que vai ser um ponto para o futuro, porque esse time não tem muito espaço para evolução, pelo que a gente viu. Eu acho que a grande esperança pra mim, que me dá um pouquinho assim de luz no Cavs, é o Kenny Atkinson mesmo. É o novo técnico. Por conta de ser alguém que pode mudar um pouco o patamar do Cavs. Tirando isso, eu concordo, Leozão. Acho que é alguém que é um time que, cara, difícil de encaixar, como o Amixel falou, e, cara, onde não dá pra esperar, assim, olhando pra elenco, algo novo. E eu acho que, assim, cara, pegar o Darius Garland e trocar, talvez, nesse momento, por um jogador na posição de ala, bom arremessador, que tem né, uma qualidade ofensiva, um pouco mais de agressividade no ataque, seria o que para mim mudaria muito o patamar desse time do Cavs, mas muito mesmo. Dito isso, queridos,
48 vitórias, 34 derrotas. E aí, mano, Mixel? Acho que menos. Menos, Não perfeito. muito menos, mas acho que menos. Leozão? Cara, essa é difícil. Porque assim, 48 não é um número tão alto, né? É. Não. A campanha é de 58,5% de aproveitamento, Tipo, gente. pô, encaixa 2 semaninhas boas ali, eles batem 50 vitórias, sabe? Mas eu vou em menos também. Eu acho que fica ali perto de 45, 46 vitórias. Pode ir de igual? Pode ser. É que aí você vai querer cravar perfeito, né? Qual que é o número de vitórias dele. Eu acho que vai dar 48 igual, não acho que vai nem mais nem menos. Pode ser mais ou menos 2 vitórias, entre 46 e 50. Para finalizar este episódio, né? Para finalizar aqui, o time mais carisma atual da NBA, o time com uma das maiores comunidades brasileiras, o Orlando Magic, o time da molecada também aqui, de Franz Wagner, Mo Wagner, cara, Cole Anthony, é o time que me encanta já faz algumas temporadas. Eu É o time acredito. da galera, né? É o time da galera, é o time da molecada, é o time do TikTok, é o time que vem com tudo. Renovou com. Nossa senhora, gente do céu. Goga Bitadze, 3 anos. Gary Harris por 2 anos. Jonathan Isaac, mano, Mixel, salvo engano, gosta de Jonathan Isaac por 5 anos. E com os irmãos Wagner. Franz Wagner por 5 anos, deram aí o contrato máximo, né, para ele, e o Mo Wagner por 2 anos. Além disso, eu acho que aqui sim a gente tem uma mudança boa, a gente já falou isso semana passada, a chegada do KCP a esse time, de certa forma, um jogador bem mais experiente que o restante do elenco e com, né, vários aqui aspectos positivos dos dois lados da quadra. 3 anos de contrato para o KCP. Corey Joseph também chegando a esse time e a única saída o Joe Ingles, que foi lá para o Minnesota Timberwolves. Eu posso continuar sonhando, Leonardo Scarano, com esse time Com do toda Magic? a certeza do mundo. A magia de Orlando já chegou a nossos corações, tá? E jamais sairá de lá. E tem o pseudo brasileiro, né? Que eu esqueci de falar, Pseudo draftado brasileiro. Tristan Tristan da da Silva. Silva. Cara, não tem como não torcer pra esse time. Assim, cara, Orlando Magic talvez seja o time mais confuso da NBA na questão de tem muitos caras muito bons e muitos caras que você fala, velho, como é que esse cara joga basquete no mesmo time e dá certo? Pô, eu acho muito incrível, tipo, assistir, sei lá, com todo respeito tal ao indivíduo, mas o Wendell Carter Jr., que eu olho pra ele e falo, cara, esse cara não é muito bom em nada. E ele ainda assim, pô, ele tá lá na NBA, tá, tipo, jogando bem, tá ligado? Mas Tipo, tem gente que acha o Wendell Carter Jr. muito bom jogador, hein? tem gente que bebe xixi de manhã. Não, mas, Sem ofensas. não, assim, tem gente que faz, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? Claro que não é ninguém daqui, tá? Porque falando isso, parece que ele tá dando uma indireta. Nós não fazemos isso, tá, queridos ouvintes? Não, mas assim, você comentou sobre o Jonathan Isaac, meu mundinho de Jonathan Isaac. Eu acho que o Jonathan Isaac tem potencial para ser um dos melhores contratos da NBA, porque ele fez uma renovação baixa e longa, né, de 15 milhões de dólares. Ele é um cara que é extremamente bom defensor, é, em todas as áreas ali na defesa. Ele é um cara que tem uma boa capacidade de pontuação ali no ataque, tipo, ele não vai ser o principal pontuador do seu time, mas ele é um bom jogador ali para pro ataque. Então, ele é um cara que, assim, ele recuperando fisicamente, assim, recuperando bem depois da lesão que ele teve, ele é um cara que eu acho que pode ter um contrato muito válido para esse Magic aqui a médio e longo prazo, porque ele é um cara que pode ser, assim, talvez um titular muito bom para o pivô defensivo, o pilar defensivo aqui desse time, que faz valer esse dinheiro e muito mais. Então, assim, eu acho que é um bom contrato, tá? Muito bom, inclusive. Dito isso, eu tô muito curioso para ver o que esse time vai fazer de novo para essa temporada. Esse aqui talvez seja o time que eu esteja mais ansioso para ver, porque ele foi um time que foi muito bom sem ninguém esperar na temporada passada. Ele foi muito melhor do que a gente esperava. E ele trouxe peças muito interessantes em partes de jogo que eles estavam muito defasados.
Então era um time que tinha muito problema de armação, trouxe um Corey Joseph. Era um time que tinha muito problema de bola de 3, trouxe o KCP. Então, assim, de certa forma, eles estão mitigando aos poucos os problemas que eles tinham na temporada passada. Eu acho que, assim, na contramão do que o Cavs fez de talvez ir batendo cabeça em várias das peças, eu acho que é um time que está se encaixando muito bem. Então, assim, eu tenho não só, mas muitos pontos positivos aqui para esse Magic. Eu acho que é um time que tende a melhorar bastante nessa temporada, ainda mais quando o time começar a se arredondar, vamos dizer assim, em questão de rotação, de organização, de como essas novas peças vão fazer parte do esquema ofensivo, principalmente, que era o principal ponto dessa equipe. Então, eu tô muito ansioso para ver o que o Franz Wagner e o Paulo Banchero vão trazer de novo para essa temporada, na evolução deles, que tem sido constante durante o tempo deles de liga. Então, assim, eu acho que talvez seja um dos times mais empolgantes para assistir aqui, pelo menos nesse começo de temporada. Só para passar a bola pro Mano Mixel, se o Paulo Banchero voltar arremessando bem de 3, acabou a competitividade da NBA. Realmente. Porque eu acho que falta para esse time do Magic de fato quebrar a barreira e virar um dos grandes aí é uma bola de 3 melhor. Eu acho que o KCP ajuda um pouquinho. Mas ele também não é um chutador de 3 com tanto volume assim. Acho que é um bom chutador de 3, mas não é um chutador de 3 com tanto volume assim. E eu acho difícil também você pagar a conta das suas duas principais estrelas não serem bons chutadores de 3 pontos na NBA atual, né? Nem Banchero, nem Franz Wagner são bons chutadores de 3 pontos. Mas eu concordo com o que vocês falaram em Minas Gerais. Acho que é um time muito promissor, é um time que teve uma evolução muito clara. Por mais que houvessem bons sinais aqui e ali, superou as expectativas, a velocidade com que esse time melhorou nessa temporada. Acho que fez uma temporada muito boa. Poderia perfeitamente ter ido aí para a segunda rodada de playoff, faltou muito pouco. Talvez tenha faltado umas bolinhas de 3 exatamente. E acho que é um time que tem possibilidades de seguir melhorando, mas para mim tem essa grande questão da bola de 3 que não me parece ainda endereçada, né? Eu acho que, de novo, o KCP pode ajudar um pouco. Vai continuar sendo um time defensivamente muito bom. É um time que fez bons movimentos também de renovação contratual durante a off-season, principalmente o contrato do Jonathan Isaac, que é um contrato decrescente. Então, a maior parte do dinheiro do Jonathan Isaac vai ser pago no primeiro ano do contrato, antes que os contratos, que as renovações do Wagner e do Banchero, que vai acontecer fatalmente em algum momento, o Wagner já aconteceu com o Max, entrem na contabilidade do cap do Orlando. Então, quando esses caras estiverem recebendo salários altos, o Jonathan Isaac vai estar recebendo um salário baixo já comparativamente. E isso na prática quer dizer que se ele conseguir ser o jogador que muita gente acha que ele pode ser e se manter saudável acima de tudo, né? Vamos lembrar, o principal ponto dele é esse. Isso tem tudo para ser um ótimo negócio. E se não conseguir se manter saudável, não conseguir ser também um jogador que já deu sinais de ser antes das lesões, ele é um contrato que também não é tão pesado para ser administrado, né? Então, eu acho que é um time que está se montando de maneira inteligente. Para mim, tem uma interrogação aí. Acho que se adicionar uma bola de 3 aí, a questão é como adicionar, quem vai ser o jogador, no lugar de quem, enfim. O Jalen Suggs é um armador que, apesar de eu gostar e de contribuir muito defensivamente, acho que ele tem algumas limitações ofensivas. Até tem lá a bolinha de 3 dele, mas acho que tem algumas limitações ofensivas. Talvez um armador de um outro patamar aí com condições de ajudar mais ofensivamente, tornar tanto o ataque mais dinâmico quanto adicionar mais peso e ameaça na bola de 3 possa ser a peça que falta aí. Imagina, poderia pôr o Garland aí no Orlando. Você roubou meu pensamento nesse exato segundo, velho. Eu tava pensando justamente isso. Que eu fico lendo as mentes de vocês e pegando as boas ideias de vocês e falando como se elas Tic-tac, né? fossem minhas, entendeu? Tic-tac, tic-tac.
Muito bem, ou seja, gente, vocês estão me fazendo sonhar mais uma vez. E dessa vez eu tô sonhando junto com vocês, porque temporada passada vocês não sonharam junto comigo. 47 vitórias, 35 derrotas. Mano, Mixel, seu palpite. Acho que vem pra mais. Mais, né, Leozão? Também. Mas mais de 50. Aí sim, hein, garoto? Bom! Muito bem, como tradicionalmente, chegando ao fim, eu só queria fazer um pequeno destaque aqui que a gente passou batido. Olhando aqui o elenco do Knicks, não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, mas o Knicks tem um jogador chamado Charlie Brown Jr. Então, Durmam que com essa. ótima curiosidade. Leozão, teremos mais uma semana Baliza dos Deuses e a O Rafa travou pra mim, é uma impressão. Eu acho que ele travou pra nós, né? Ah, tá, não. Problema. Rafa, Vocês não estão me ouvindo? Agora você. agora voltou. Ah, muito bem. Estava falando que estamos chegando ao final desse episódio e teremos Baliza dos Deuses e Arranhada de Para-Choque, Leozão. Baliza dos Deuses. Tá, vamos lá. Eu acho que a arranhada de para-choque, eu vou começar por ali, Veio fica ácido, para veio ácido. um técnico do futebol brasileiro, que não é Já, brasileiro. já até sei quem é. Ouvi um Então, podcast hoje sobre isso, inclusive. ao senhor Abel Ferreira, nosso mais profundo repúdio Repúdio. à sua manifestação durante a entrevista coletiva. Então, só me dá um segundinho para confirmar o nome da moça que fez a pergunta. Aline A alguma repórter coisa. Aline Fanelli, perdão. Então, em uma resposta, vamos dizer assim, sem pudor, após uma pergunta da supracitada repórter, Abel Ferreira garantiu a sua vaga aqui no prêmio mais não cobiçado da história do esporte mundial aqui. Então, Abel Ferreira recebe a arranhada de para-choque aqui dessa semana. Perfeito, Leozão. E a baliza? Então, a Baliza dos Deuses, eu tive grandes dificuldades, eu vou ser bem sincero, tá? É, Porque eu fiquei reflexivo sobre esse prêmio, porque eu não encontrei grandes feitos durante essa semana que me façam, pô, isso daqui merece um momento Baliza dos Deuses. Então, assim, eu vou dar um passo atrás na Baliza dos Deuses e talvez dar um prêmio de Baliza dos Deuses pela mobilização e não pelo fato em si, tá? A mobilização que o São Paulo teve como instituição e especificamente o Caleri teve com todo o cenário que aconteceu com o jogador José Esquerdo ou Juan Juan Esquerdo? Juan Esquerdo. Esquerdo, do Nacional, que enquanto a gente gravava esse podcast veio a falecer, infelizmente. Ia falar isso. Então, toda a mobilização ali que ocorreu, não só por parte do São Paulo em si, mas por parte talvez o mundo do futebol brasileiro aqui, que se mobilizou, se comoveu e algumas pessoas em específico, como por exemplo o Caleri, tiveram um papel mais ativo ali de tentar efetivamente ajudar e de alguma forma, né, da forma que fosse possível. Então, fica aí o fato triste, né, nossa menção de pêsames aí de nossos sentimentos a toda a família e todos os amigos e etc. e dos próximos ao esquerdo, mas enfim, fica como baliza dos deuses, talvez a A atitude, né? mobilização é a atitude e a memória e a vida desse jogador de futebol, que infelizmente faleceu. Muito bom, Leozão. Iria falar isso também. Acho que muito boa a atitude do São Paulo mesmo e dos próprios jogadores como um todo ali, né?
Jogo valendo classificação de Libertadores, e no momento que acontece o episódio, todo mundo se mobiliza. São Paulo prestou muita ajuda ao time do Nacional, toda parceria que o São Paulo tem com o Hospital Albert Einstein. Então, muito digna. E é um negócio que, assim, é muito triste, né? Porque, tipo assim, o esporte é uma coisa mais simplória da história da humanidade, né? Tipo, é uma coisa completamente irrelevante para a sociedade que a gente dá muito valor porque é legal só, por nada além disso. Então, ver uma cena dessa acontecendo diante dos seus olhos é algo que é muito, muito chocante. Então, é muito triste e fica aí a menção e todos os sentimentos aqui do Ed 3. Muito bem. Mano Mixel, seu destaque final? Acho que reforçar que é triste de fato o acontecimento e acho que não dá para deixar também de comentar que, comparando com uma outra cena triste que aconteceu há cerca de 20 anos atrás, no mesmo local, que foi a questão do zagueiro Serginho do São Caetano, por mais que o resultado final tenha sido basicamente o mesmo, e às vezes não tem o que ser feito, as coisas só acontecem, é óbvio e claro que houve uma grande evolução na resposta e na organização desse tipo de evento para dar resposta a esse tipo de situação, né? Então, acho que o atendimento foi mais rápido, tinha melhor aparelhamento, as coisas funcionaram relativamente bem. Infelizmente, isso não alterou o resultado final, mas eu acho que é diferente quando, de novo, as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer, sem que a gente entenda muito bem por quê, mas, enfim, acontecem de quando a gente vê algo acontecendo porque o que devia e podia ter sido feito não foi, né? Então eu acho que é um cenário um pouco diferente dessa vez, pelo menos. Então, nesse sentido, temos evolução, mas muito triste de fato o evento. Muito bem, meus queridos. Infelizmente, acabamos por aqui o nosso episódio com essa notícia muito triste que acaba de acontecer. Eu tinha um destaque final que era um agradecimento ao meu querido Leozão e sua digníssima noiva, e uma recomendação minha também. Estou terminando de ler o livro A Bibliografia de LeBron James, presente dado por Leozão e Nath. Muito bom, diga-se de passagem, recomendo a leitura de todos. Demorei uma vida, porque são quase 500 páginas de bibliografia, mas fica aqui a recomendação deste podcast, que também é cultura, né? Então, afinal de contas, não estamos aqui só pelo nosso sorrisinho bonito, pelo nosso carisma. Meus queridos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu. Valeu!